Tarde, tem, né, mais essa aula, que será a última aula do nosso curso técnico de Ciências Biológicas, e hoje nós vamos estar encerrando, concluindo o tema falando acerca do corpo humano, né, os seus principais sistemas e o funcionamento de cada um deles, tá? Então, nós começamos aqui. Vamos falar sobre o primeiro sistema, seria o neuromuscular, o sistema neuromuscular e as suas funções, né? Como ele se compõe, tá? Então, comecemos então, né? Sistemas do corpo humano, passando então ao primeiro, seria o sistema neuromuscular, e vamos estar falando então sobre cada um desses sistemas. Eu gostaria que vocês, né, pudessem observar o primeiro dele. Primeiro, nós vamos falar sobre os nossos sistemas de uma forma geral, que é os sistemas, eles, o primeiro revestimento do nosso corpo humano é a pele, né? Então, nós temos aí, primeiro, suporte e locomoção, que são os ossos e os músculos que são responsáveis por isso, né? Tanto os ossos pelo suporte e os músculos pela locomoção. Temos aí a nutrição e digestão, que é importantíssimo para o nosso organismo, e temos o sistema ali que envolve, né, a digestão, o sistema digestório, né, hoje foi modificado, antes era chamado sistema digestivo, né, atualmente é chamado de sistema digestório, tá? Que é o responsável aí pela nutrição e digestão. E, claro, o sistema respiratório, responsável pela respiração, muito importante, sem o ar, sem respirar, né, sem oxigênio, nós não sobrevivemos. Depois vem a circulação, que é o sistema circulatório, que vai ter tanto o sistema linfático, né, como o sistema sanguíneo aí. E a excreção, o sistema excretor, que seria, né, composto lá pelos nossos rins, né, vai eliminar a urina, com todas as suas toxinas, então aí o sistema excretor. E o controle, né, que é o que controla todos os sistemas do organismo, nervoso e endócrino, com as glândulas também, tá? Esses são os sistemas de controle, tanto o nervoso como o endócrino são responsáveis pelo controle do nosso corpo. Então, então passemos agora, comecemos ao primeiro deles, né, que é o primeiro nosso corpo, ele já deparamos com o revestimento, né, a primeira, aquilo que é visível aos nossos olhos, a primeira é a nossa pele, tá? A pele é o maior órgão do corpo humano, né? E quais são as funções dela? Proteção, transpiração, né? Regulação, que é, a transpiração ajuda também na regulação da temperatura do corpo, do tato, né? Através da pele que nós sentimos, percebemos, temos o tato, que é a percepção de sensações táteis e térmicas, e absorção também de substâncias e outras. Bom, agora o suporte e locomoção. Para falar de suporte e locomoção, temos que falar do sistema muscular, né? O sistema muscular, os músculos, o quê? Qual que seria a função? Os músculos, eles podem contrair e relaxar, tá? Para gerar movimentos que nos permitem andar, correr, né? Ir e vir, né? Auxiliar na digestão e na circulação do organismo, que são os involuntários. Os voluntários, seriam os músculos voluntários, aqueles que obedecem ao comando do cérebro, tá? Esses são os voluntários. É como você, quando você quer, por exemplo, pegar alguma coisa que está à sua frente, ou estender a mão, ou mover o pé para fazer alguma função, você vai comandar aquele ali. Esse é o sistema voluntário ali, tá? O voluntário, você vai, como é comandado pelo cérebro, e você vai e faz aquele movimento, o músculo obedece, né? E vai movimentar de acordo com aquele movimento que você tem que fazer. Já o involuntário é aqueles músculos que trabalham junto aos órgãos que tem que estar o tempo todo funcionando. Mesmo quando a gente está dormindo, por exemplo, está lá o diafragma que tem que, né, ali fazer o movimento para respiração. O outro exemplo disso é os músculos que estão ali né, o músculo, aliás, o músculo do coração, né, que é o cardíaco, o estriado cardíaco é o único músculo que envolve o coração, e esse músculo tem que estar bombeando o tempo todo, né, até quando nós dormimos. Então, esse é um sistema involuntário, tá? São involuntários. Bom,
independente da nossa vontade, ele tem que continuar funcionando. Nossa locomoção depende da ação conjunta, tanto de ossos, que é o que dá sustentação, né? E, claro, dos músculos, né? Das articulações, tá? Sob a regulação do sistema nervoso. Porque quem controla tudo isso, comanda tudo isso, é claro, é o sistema nervoso central e o cérebro ali que está localizado através do nosso cérebro. Bom, aí tem vários, né? Estão aí essas setas, a gente não vai ler tudo isso, mas vocês têm o desenho que aí estão localizados todos os músculos, né? Estão revestindo ali o corpo humano, esses aí principalmente estão revestindo o esqueleto humano, tá? Então, todos eles aí, com suas funções. Então, o sistema esquelético, falamos do sistema muscular, que é o que é responsável pela locomoção, pelos movimentos, e, é claro, o sistema esquelético, que é o sistema que, claro, antes, voltando um pouquinho, eu gostaria só de lembrar, antes de entrar no esquelético, interessante ainda falando sobre o sistema muscular, nós temos que falar juntamente com ele, não só chamar de muscular, mas neuromuscular, por causa dos comandos, né, que vêm dos neurônios, do cérebro. Então, no organismo humano, há 3 tipos musculares, que é o músculo estriado, né, esquelético, que é o que reveste o esqueleto, como nós vimos aí, aqueles que estavam mostrando no início, que é o músculo, e o músculo liso, né, que é o que reveste boa parte do corpo, e o músculo estriado cardíaco, que eu falei, que é o único músculo do coração, né, que ele é o músculo que reveste o coração ali, que faz com que ele bombeie, contrai, né, e bombeie o sangue por todo o corpo. Basicamente, esses 3 tipos de músculos têm a função, primeiro, de realizar a contração, relaxamento, que é aqueles músculos que ficam ali no esqueleto, que revestem o esqueleto, né? A função deles básica, principal, é relaxamento, contração, tá? Eles vão, e através dessa função de relaxamento e contração, é que eles vão realizar o movimento, vão produzir o movimento, tá? Em todos eles, há o quê? As proteínas denominadas actina e miosina. Gente, essas proteínas actina e miosina, que estão ali nos músculos, elas são essenciais. É por causa delas que faz aquele movimento, elas que vão proporcionar aquele movimento que o músculo vai contrair e relaxar, produzindo, então, o movimento, tá? É por causa justamente da actina e da miosina, que são proteínas importantíssimas. Elas são as grandes responsáveis pelo movimento, tá? Nos músculos. E a fonte de toda essa energia no músculo, é claro, nos músculos, é a ATP. O que seria a ATP? É a adenosina trifosfato, tá? Que seria a fonte de energia para gerar esses movimentos no músculo. E todos os músculos dependem do comando nervoso para o funcionamento, claro, né? Embora todos os músculos realizem o movimento, há diferenças importantes, tá? De um para o outro, depende da localização da região e da funcionalidade daquela região. Quanto ao controle neural do movimento, embora saibamos que há 3 tipos de músculos, que é o cardíaco, como falei, o esquelético e o liso, bom, esses músculos são compostos por fibras filiformes. O que seriam filiformes? Seriam cilíndricas, né? Cilíndricas, que apresentam estrias formadas por bandas claras e escuras, tá? E de forma alternada, filamentos de actina e de miosina, como eu disse, que são as proteínas importantes para a movimentação dos músculos. Cada célula ou fibra muscular é multinucleada, alongada, podendo ultrapassar aos 20 centímetros de comprimento. Cada célula é envolvida por uma membrana denominada endomísio. Várias fibras musculares com seus respectivos endomísios são envolvidas por outra membrana denominada perimísio, formando os feixes ou fascículos musculares, ok? Bom, vários feixes ou fascículos com seus respectivos perimizídeos são envolvidas por uma outra membrana, que é o epimício, formando dessa forma o músculo. Esses músculos são inervados por nervos espinhais cranianos e estão sob controle voluntário do sistema nervoso central, ok?
Então, é isso, essas são informações importantes sobre essa questão do sistema muscular, que eu gostaria de passar para vocês. Passamos agora ao sistema esquelético agora, né? O sistema esquelético, as funções do sistema esquelético. Primeiro, sustentação do corpo, né? Que todo mundo sabe de todos, e o esqueleto ele sustenta o corpo, todos os tecidos, órgãos, né, os músculos, né? Então, sustentação. Também ele tem a função de proteção de órgãos, ok? Ele protege os órgãos aí que estão dentro dessa caixa toda, né? Que são vitais. E depois, terceiro, reserva de minerais também. Eles reservam minerais ali, como cálcio, por exemplo, e outros. Formação de células sanguíneas. Eu não sei se todos sabem, mas as células sanguíneas são formadas dentro da medula espinal, correto? Então, é uma função importantíssima, que é, então, a formação das células sanguíneas que ocorre dentro da medula espinal. Bom, os ossos, em conjunto com as articulações e os músculos, eles constituem o sistema locomotor. Então, para que haja locomoção, para que o corpo tenha a função ereta, né? O esqueleto tem essa função ereta, e haja locomoção, ele esteja ali, possa, juntamente com os músculos, realizar a locomoção. Então, está ali, tem os dois se completa, tem tanto o sistema esquelético quanto o sistema muscular. Os dois têm que trabalhar juntos para que haja, então, locomoção. Bom, então, aí sim, tem vários nomes dos vários ossos do corpo, né? Não vamos ler aqui, mas vocês têm aí, para vocês saberem, então, está aí, né? Aí o nome, não é o caso de vocês, né? Isso aí, para quem vai estudar medicina, eles precisam saber o nome de cada osso detalhadamente, né? Não é o caso de vocês, tá? Importante que você saiba até então a função de cada um desses sistemas. Bom, agora passamos ao sistema digestório. O sistema digestório, gente, ele é o sistema, seria o que era chamado antes de digestivo, né? Mas agora é chamado de digestório. Então, aí, a função do sistema digestório, nós podemos ver, de acordo com o desenho, aí estão aí todos os componentes, né, do sistema digestório, começa a boca, glândula sublingual, lá está a glândula parótida, faringe, glândula submaxilar, esôfago, né, fígado, estômago, vesícula biliar, pâncreas, está aí o colo, né, transverso, né, o colo ascendente, que é o intestino. Nós temos aí o intestino grosso, né, e o intestino delgado. Embaixo nós temos o colo sigmoide, tem lá o intestino delgado, dividido também em jejum e íleo, e o apêndice final, o reto, e aí termina o sistema digestório. Bom, o sistema digestivo, digestório, ele é o sistema que tem a função de retirar dos alimentos ingeridos os seus nutrientes, né, necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo. Então, por isso é importantíssimo um bom funcionamento do sistema digestório. Por quê? Até a alimentação também, que a gente tem que estar muito atento para isso, que a alimentação ela pode contribuir para a nossa digestão ou não. Dependendo do tipo de alimento que você come, determinada hora que você come, pode realizar uma boa ou uma má digestão, né? Então, é muito bom que a alimentação seja, como essa que está aí na foto, colorida, né? Que seja rica, tanto em vitaminas, minerais, né? Frutas, legumes, verduras, para que haja, então, uma boa digestão e uma boa nutrição também, né? Os nutricionistas vão recomendar muito isso, né? Uma alimentação bem colorida, rica em frutas, legumes, verduras, vegetais, de uma forma geral, tá? Então, o sistema digestivo tem como função retirar desses alimentos ingeridos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e a manutenção do organismo e, claro, para a saúde de uma forma geral. Bom, como que seria um passo a passo da digestão? Primeiro passo, né, ocorre na boca, né? Ali que começa o nosso processo de digestão. O alimento, então, é quebrado pelos dentes ali, na boca, na mastigação e umedecimento pela saliva. A saliva também,
etapa aí, na primeira etapa, tem um papel importante. A saliva, podemos perceber que ela é ácida, então ela vai ajudar também, já começando ali, já a digerir. A saliva também ajuda nessa digestão. E, claro, a mastigação, dentes vão quebrar os alimentos, triturar o máximo possível para tornar mais fácil o trabalho da digestão. Já no segundo passo, no estômago, já no estômago e intestinos, o alimento é digerido e os nutrientes são absorvidos. O estômago vai fazer o seu papel, digerindo ali através do suco gástrico que está presente no estômago, que tem sua acidez, que vai ajudar a digerir aqueles alimentos. Depois são transportados, esses alimentos vão para os intestinos, intestino grosso, intestino delgado e grosso, né? E ali eles vão ser, os nutrientes vão ser absorvidos. No intestino grosso, já não ocorre digestão, tá, gente? A digestão ocorre no intestino delgado, que vai ajudar na absorção dos alimentos, absorver os alimentos. Já no intestino grosso, já é outro processo, não ocorre digestão, ele recebe os restos alimentares para formar as fezes, tá? Esse já é o outro processo que acontece no intestino grosso, ok? Bom, agora passemos ao sistema, o sistema respiratório, né? O sistema respiratório, onde é muito importante, onde os gases, aí, onde as trocas gasosas ocorrem, né? Bom, aí ele é formado por fossas nasais, cavidade bucal também, tá? Também a cavidade bucal vai fazer parte na respiração, vai também contribuir. Ali tem a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, que estão lá já nos pulmões, tá lá o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Não sei se você sabe, um dos pulmões é maior que os outros, né? O pulmão direito maior que o pulmão esquerdo, porque ele tem um lobo a mais. Bom, aqui nós temos as funções do sistema respiratório. Primeira delas, né, importante, é a realização de trocas gasosas, O2, né, chamada de energia, que é igual a energia, o O, que é o oxigênio. O olfato também acontece através aqui, né, do sistema respiratório, através do nariz, das narinas, né. Filtrar tem a função de filtrar, aquecer, umedecer o ar, que é inspirado, tá? Isso vai acontecer aí também no nariz, vai aquecer esse ar para chegar nos seus pulmões. Também produz sons, fala, também é responsável pela termorregulação, regulação de temperatura. Bom, aí está as partes, né, do sistema respiratório, e desenho para vocês. Aí acontece a inspiração e a expiração, que são as duas partes da respiração, né? Quando o ar é inspirado, né? E depois acontece a expiração, o ar solto. Na expiração, vai haver a queda de energia ali, né? O diafragma vai ajudar nesse processo. Olha lá, expiração. E os pulmões vêm encontrar depois inspiração. Olha lá. O diafragma também tem um papel importante, o músculo, né, o diafragma na respiração, tá? Os pulmões. Então, o sistema, gente, agora vamos para o sistema circulatório. O sistema circulatório, muito importante também, né? Ou também podemos chamar de sistema cardiovascular, né? Os componentes deles estão aí. Primeiro, o coração, né, que é a bomba do nosso corpo, que fica bombando, né, o tempo todo funcionando, esse motor que funciona, que manda sangue para alimentar todo o nosso corpo, né, que é o coração. Então, os componentes, coração, que é a bomba que impulsiona o sangue, vasos sanguíneos e sangue, tá? Função, transporte, distribuição e remoção das mais diversas substâncias pelo organismo. Também coagulação, defesa e termorregulação, que são funções. Aí está um gráficozinho aí, mas é interessante, isso aí é só para você saber, tem os nomes de tudo, de todas as partes aí, mas não vamos entrar em detalhes aqui agora. Interessante vocês entenderem a questão do sistema circulatório básico, né, do sistema cardiovascular. Bom, a função da circulação, tá, gente? Ela é realizada no sistema cardiovascular aí, e esse sistema é formado por um órgão central, que já vimos, é o coração, e uma rede de vasos nos quais circula o sangue e a linfa também, tá? O sistema linfático também faz parte do sistema circulatório. O sistema circulatório sanguíneo, agora, ele tem um órgão central, que é o coração, que impulsiona o sangue
para vasos denominados artérias, tá? Então, o coração bombeia o sangue pelas artérias. Essas, por sua vez, se ramificam em vasos cada vez mais finos, até formarem as arteríolas e os capilares sanguíneos, tá? Os capilares apresentam apenas uma camada e são capazes de realizar trocas de nutrientes, gases e outras substâncias com as células do corpo, tá? Após deixar o oxigênio e nutrientes às células do organismo, os capilares agora coletam o dióxido de carbono e outros produtos do metabolismo que irão formar as vênulas. Estas, por sua vez, formam as veias até que chegue ao coração, levando o sangue venoso ou ao átrio direito, tá certo? Então, o coração bombeia o sangue pelas artérias, distribui para todas as partes do corpo, para as células, ali ocorre a troca de nutrientes e troca de gases, e retorna depois o sangue, né, para o coração, através das veias, tá? Que já vem contendo já aquilo que a célula eliminou, né? As células vão nessa circulação. E depois, as artérias são os vasos que saem do coração, levando o sangue para as diversas partes do corpo, como eu falei. Já as veias, para vocês diferenciarem, são as que chegam ao coração, trazendo o sangue de todo o corpo, tá? Os capilares já são os vasos que permitem a troca de substâncias com as células do corpo, tá? Para entender melhor. Bom, só uma curiosidade para vocês, as artérias e veias, para a gente diferenciar, as camadas, as artérias, elas não possuem válvulas, as veias possuem válvulas, tá? As artérias, quando cortadas, elas dão jatos de sangue, porque o sangue tem muita pressão. Já as veias, quando são cortadas, o sangue corre de forma mais suave, mas sem jatos. Já as artérias, quanto à pulsação, a pulsação das artérias é forte e das veias é fraca. E a posição das artérias, geralmente as artérias são profundas e as veias são superficiais, ok? Só para vocês diferenciar. O sistema circulatório agora linfático, eu quero falar um pouquinho sobre o linfático aqui, abrir um parênteses aqui. O sistema circulatório linfático, ele é formado, tá? Por capilares linfáticos que possuem fundo cego nos interstícios dos tecidos. Drenam, qual é a função deles? Eles drenam o fluido intercelular, tá? Que passa a ser chamado de linfa, ok? De linfa, e a partir do momento que é drenado para o interior dos capilares linfáticos. Esses capilares confluem em vasos cada vez mais calibrosos, que desembocam nos ductos linfáticos, que possuem válvulas também. Por sua vez, lançam a linfa em veias calibrosas do sistema circulatório sanguíneo. Então, os dois trabalham juntos ali, tanto o sistema sanguíneo, né, circulatório sanguíneo, como o sistema linfático. Estruturas importantes do sistema linfático são também os linfonodos, tá? Que filtram a linfa e os órgãos linfóides, como o baço, timo, tonsilas, adenoides, e é parte da medula óssea também, ok? Bom, agora dentro do sistema sanguíneo, do sangue em si, nós temos o quê? Componentes do sangue, né? As hemácias, os eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Qual que é a função deles? É o transporte de oxigênio e dióxido de carbono, certo? Já os leucócitos ou glóbulos brancos, a função deles é de defesa do nosso organismo contra os invasores. Essa defesa ocorre através da fagocitose, da qual eles englobam o micro-organismo estranho, ou produção de anticorpos também que combatem esses organismos estranhos. E as plaquetas também, que estão ali no sangue, as plaquetas ou trombócitos, a função delas é a coagulação do sangue. É elas que vai nos ajudar quando coagula o sangue para cicatrização, para secar ali, para sarar a ferida, né? E ela ajuda as plaquetas têm essa função importante de coagulação do sangue. E já o plasma contém o quê? O plasma no sangue, ele contém água, enzimas, hormônios e outras coisas. Bom, passemos agora ao próximo.
Então, agora o sistema excretor, né? O sistema excretor, ele, ele vai ter as funções de excretar, né? Regular os líquidos, de regular os líquidos, né? De filtrar o sangue, produzir e excretar a urina, regular a quantidade de líquidos corporais e produzir os hormônios. Todas são funções do aparelho excretor, tá certo? E aqui, só para vocês entenderem, tá? O néfron é a unidade funcional do rim, tá? Por isso que o médico que é especialista de rins, né, em rins, ele é chamado de nefrologista, tá? Vem dessa palavra néfron aí. Sistema agora. Então, aqui nós fechamos essa parte do sistema excretor, já o circulatório, né? E vamos agora entrar no sistema nervoso, que é importantíssimo também para o controle e comando de todos os sistemas do corpo, né? Então, vamos lá. O sistema nervoso agora a função geral do sistema nervoso seria a regulação dos demais sistemas, né? Seria a percepção sensorial, a interpretação de sinais, indução de ações motoras e, claro, ação rápida, né? Reflexos, tudo isso tem a ver com o sistema nervoso, tá? Ó, aqui poderíamos dizer a forma básica, né, de um diagrama de um neurônio. Se a gente for olhar, está aí a direção do impulso, o núcleo, o axônio, são as partes que compõem o neurônio, tá vendo? E ali está os dendritos, né, e o axônio. Ali tem as partes que compõem esse neurônio. Na célula nervosa, todos vocês eu acho que já viram, né, o desenho de uma, sabe, tem esse formato aí, estrelinha também. O sistema nervoso central, periférico e autônomo, né? Tá aí. O sistema autônomo, o central está ali, o cérebro comandando, também os pontos, né? A medula que manda os comandos, né? Que está ligado ao sistema nervoso, então tem toda uma inervação que desce do cérebro, ali da coluna espinal, e vai distribuindo por todo o corpo. Isso seriam os comandos que vai para cada parte do corpo, né? Através do sistema nervoso que está ligado é o sistema nervoso central que está ligado ao cérebro, tá? E ali é como se a gente fosse imaginar, é como se fosse cabos, né? Ligando os nervos, funcionam como se fossem cabos que recebem ali os estímulos elétricos do cérebro, das células nervosas, e manda e conduz esse comando para todas as partes do corpo, distribui para todas as partes do corpo, para que haja um comando ali, para que seja realizada determinada função, tá? Ok? Vamos lá. Aqui já passamos para o sistema endócrino, gente. O sistema endócrino, ele fala, são as glândulas do nosso corpo, também são importantes, estão ligadas ao sistema nervoso central, cada um com as suas funções, ok? Então, ali são várias, está aí a tireoide, a adrenal, cada uma com sua função específica, tá? Vamos então, passando aí, ó, o sistema endócrino, ele também coordena as funções de todos os sistemas corporais. Você vê que o sistema endócrino, ele trabalha juntamente com o sistema nervoso central, com o cérebro, porque ele, juntamente com o sistema nervoso, ele comanda as funções, as outras funções, todas as funções corporais. Por exemplo, através dos hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, né, que é de ação lenta, né, e ambos os sistemas coordenadores devem se comunicar. Bom, passando então, bom, essa parte aqui nós acabamos. Eu gostaria de acrescentar mais alguns comentários acerca do que foi falado, tá? De forma resumida, sobre a questão dos sistemas. Sobre os neurônios, por exemplo, sobre o sistema nervoso, são células responsáveis pela geração e transmissão dos impulsos nervosos, tá? Dotadas de um corpo celular e numerosos prolongamentos citoplasmáticos, ok? São os neurônios. O corpo celular ou pericárdio
pericárdio. Se puder colocar aquele desenho do neurônio anterior, só para a gente estar falando sobre isso anterior, voltando ao sistema nervoso, aquela parte que tem o neurônio ali, isso, a figura do neurônio, tá? Como já tinha colocado, o corpo celular ali, ou pericárdio, né? Contém um núcleo grande arredondado, tá? As mitocôndrias são numerosas, no caso dos neurônios, e o gastoplasma é bem desenvolvido nessas células. Os prolongamentos do neurônio podem ser de dois tipos: os dendritos, que é aqueles partezinhas lá que estão lá atrás, e as ramificações, né, que têm a função de captar os estímulos do axônio, o que é o maior prolongamento da célula nervosa que está ali. O axônio é aquela corpozinha aqui, ó. Tá aí o axônio, né, que é essa parte, esse cabinho aí verde, né, e depois vem os dendritos ali do neurônio, né, que é esses que fazem essas conexões aí, que são as ramificações que têm a função de captar os estímulos do axônio, que é o maior prolongamento da célula nervosa. Ele pode ser microscópico ou atingir 1 metro, pra você ter uma ideia, grande, né? Pode ser microscópico ou atingir 1 metro, dependendo da função desse neurônio. Bom, já as sinapses, né? As sinapses, que são são as regiões de conexão química estabelecidas aí entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, entre o neurônio e uma célula muscular, ou entre um neurônio, tá? Ou entre o neurônio e uma célula glandular também, porque aí que elas fazem as conexões com as glândulas, que também têm funções importantes, como já vimos aqui no nosso corpo. E um neurônio não se comunica fisicamente com outro neurônio, tá? Nem com a fibra muscular, tampouco com a célula glandular. Existe entre eles um microespaço só visível ao microscópio eletrônico, tá? Denominado fenda sináptica, tá? E na qual o neurônio descarrega seus neurotransmissores ou mediadores químicos, que são a adrenalina, a acetilcolina, a dopamina e a serotonina, que são os neurotransmissores importantíssimos para a ação desse neurônio, que estavam armazenados nas vesículas sinápticas lá. Bom, da fenda sináptica, esses neurotransmissores interagem com receptores específicos localizados na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, alterando a permeabilidade e as cargas elétricas dessa membrana, causando, né, a formação do impulso nervoso ou despolarização. A despolarização percorre todo o neurônio pós-sináptico, repetindo o processo. É dessa forma que a informação é passada de um neurônio para o outro. Então, para que haja informação de um neurônio para o outro, depende-se, então, dos neurotransmissores, serotonina, dopamina e outros que nós vimos aqui. Então, é necessário. Por isso que é tão importante, por isso que quando há falta desses neurotransmissores, por algum motivo a pessoa, ela falta, perde um pouco, né? Ela não consegue, aí o cérebro não consegue, os neurônios não conseguem fazer as conexões corretamente. E aí que a pessoa pode gerar vários problemas. Um deles, por exemplo, é a depressão. A pessoa pode entrar no estado de depressão, muita gente não entende, e quando o médico vai avaliar, é porque está precisando ali de melhorar os neurotransmissores, que não estão ali, aí precisa de ter, né, melhorar a dopamina, a serotonina, para haver essas conexões entre os neurônios para que o cérebro funcione melhor. Né? E muitos casos de depressão têm essa origem aí, tá? Bioquímica, ok? Bom, então, passando à frente, eu gostaria de estar passando para vocês algumas outras considerações, que são sobre o sistema agora respiratório, que eu falei. Eu vou acrescentar algumas partes que eu acho interessante. Sobre o sistema respiratório, voltando anteriormente, que eu já falei, ele é formado na sequência pelos seguintes órgãos ou estruturas. O nariz externo, primeiro, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, nessa ordem, dá-se o nome de respiração aos processos de inspiração do ar, processo ativo, nesse caso gasta ATP. O que é ATP que nós já vimos? É a adenosina trifosfato, que é o
é o quê? É a energia, a fonte de energia do nosso corpo ali. Então, na respiração, nesse processo de respiração, no caso da inspiração, quando a gente inspira o ar, aqui, esse processo é ativo. Então, ele gasta energia, porque você faz todo esse esforço. Então, há um gasto de energia. Já no processo de expiração, quando você solta o ar, não gasta energia, não gasta ATP, ou seja, não gasta adenosina trifosfato, porque o processo é passivo. Já os órgãos tubulares, as funções aqui, os órgãos tubulares, quais seriam esses órgãos tubulares? O nariz, a cavidade nasal, né? A faringe, a laringe e a traqueia e os brônquios. Todos eles são órgãos tubulares, possuem tubos. Bom, corresponde à porção condutora. Qual a função desses órgãos tubulares? Conduzir o ar. Eles conduzem o ar, enquanto os pulmões correspondem à porção respiratória, tá? Pois realizam a hematose. O que é a hematose? É a troca do dióxido de carbono por oxigênio, tá? Já os órgãos da porção condutora, além de conduzirem o ar, também têm as funções de aquecimento, purificação e umedecimento do ar respirado, condições importantes para que seja realizada uma boa hematose, tá? Por difusão de gases nos alvéolos pulmonares. Já o pulmão direito apresenta três lobos, tá? O pulmão direito, ele apresenta três lobos, ok? E é o maior que o pulmão esquerdo, como eu já falei, que possui dois lobos apenas. Ambos os pulmões são revestidos por uma serosa denominada pleura, a pleura que reveste o pulmão. A hematose, aquela troca gasosa, ocorre nos alvéolos pulmonares, que são as últimas ramificações dos brônquios ali. Já um fato interessante, sabe, é que os pulmões não possuem movimentos próprios, tá? E dependem das alterações de pressão na cavidade torácica quando esta se expande ou se relaxa, devido à ação de vários músculos, como a gente já falou, tá vendo como que um sistema interfere no outro, depende do outro? Então, depende o quê? Da ação de vários músculos, como o diafragma, intercostais externos, internos e escaleno. O controle nervoso para que estes músculos atuem está sob o comando do bulbo localizado no tronco cerebral. Olha aqui, nós estamos vendo nessa parte aqui, nessa interação, três sistemas interagindo, que é aqui o sistema respiratório, que depende do sistema muscular para que haja essa movimentação do diafragma, e o diafragma, que é um músculo, ele depende do controle do sistema nervoso central. Observe, o tronco está ligado ao tronco cerebral. Então, um sistema dependendo do outro, interagindo com o outro, fazendo com que o outro funcione, para que tudo funcione em harmonia. É por isso que todos esses sistemas do corpo, né, têm que trabalhar juntos, harmoniosamente, para que todo o nosso corpo funcione bem e a gente tenha uma boa saúde, certo? Então, gente, eu vou dar uma parada aqui, os alunos, porque eu queria aproveitar esses minutos finais aí, nós temos aí 20 minutos praticamente, para fazer uma correção de algumas questões que foram passadas, as questões do simulado que foi passado para vocês. Isso eu acho que seria interessante que a gente corrigisse, né, para esclarecer essas dúvidas aí, para que vocês saibam como que ficou a resposta e esclareça essas dúvidas. Então, vamos estar colocando aqui as questões que são de biologia, foram apenas 10 que foram colocadas no simulado. Eu quero estar passando para vocês. Vamos buscá-las aqui para a gente estar passando para vocês. Bom, tá aí, ó. Em ciências biológicas, ó, as questões que foram passadas para vocês no simulado que vocês fizeram. Vamos lá na primeira questão, né? Bom, a primeira questão, que é a 51, né, do simulado geral, que tiveram outras matérias, mas a nossa começa com a questão 51,
de ciências biológicas, nós temos aí uma figura, né, uma figura que mostra aqui a experiência de Red. Vocês estão lembrados quando nós vimos sobre Red, né, que ele fez aquela experiência com os potinhos, que eles colocou lá nos potinhos a carne, né, e deixou ela chegar no estado, né, de putrefação. Olha só o que acontece. Red colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas para que entrassem em decomposição. Alguns dos recipientes à esquerda foram cobertos com uma gaze e os outros deixados descobertos. Ele demonstrou que as larvas da carne podre desenvolveram-se de ovos de moscas e não da transformação da carne. Observe? Então, foi as moscas que colocaram. Segundo o Red observou, foi os ovos das moscas depositados naquela carne é que produziram as larvas. Os resultados dessa experiência fortaleceram a teoria sobre a origem da vida, denominada de... Então, ela foi denominada de letra A, hipótese autotrófica? Não, não é hipótese autotrófica, tá? Letra B, hipótese heterotrófica? Também não, que não tem a ver com essa questão, né? Nós temos lá, heterotróficas são aqueles autotróficas, são os que dependem ali, produzem seu próprio alimento, e os seres heterotróficos são aqueles que dependem do alimento ali do ambiente. E agora, foi geração espontânea? Não. Isso aí, a geração espontânea é o contrário dessa, né? Nós vimos lá, não é isso. Então, geração espontânea é que a vida se originou espontaneamente de uma matéria inorgânica, não é? A biogênese, que defende que não é a biogênese, porque a biogênese é justamente o contrário do que o Red está querendo provar. O Red, justamente, ele fez experimento para combater a biogênese, que vai dizer que a vida vai surgir, então, de substâncias lá, o quê? Da matéria inanimada, e não é isso. Então, a única questão que é a correta para nós aí é a letra E, tá certo, gente? Letra E, biogênese, tá? Red estava defendendo a biogênese. Okay? A 52 da Uniforme Gerúim, ela fala sobre do início da vida na Terra até o aparecimento dos seres vivos atuais, aconteceram vários eventos, como, por exemplo, primeiro, formação das primeiras células. Segundo, formação de moléculas orgânicas complexas. Terceiro, aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese. E quarto, surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. Então, todos esses eventos ocorreram segundo essa teoria, tá? Segundo essa teoria, ocorreram todos esses eventos, mas eles têm uma ordem correta. É essa ordem que está sendo pedida aqui, que nós vamos localizar. Então, seria, olha só, vamos a primeira ali. Primeiro, então, vamos lá. Marca alternativa que indica a ordem aceita atualmente para o acontecimento desses eventos. Então, vamos para baixo aí. Qual seria a ordem? Vamos lá. Voltando lá, na ordem dos eventos seria a letra E. Desculpa, gente, a letra D. Letra D. A letra D. Por quê? A letra D, pela seguinte forma. Primeiro, vai surgir a formação de moléculas orgânicas complexas. Depois vem a formação das células, tá? Depois vai vir ao aparecimento de organismos capazes de produzir alimentos pela fotossíntese. E, por fim, o surgimento dos primeiros seres aeróbicos, que respiram por oxigênio. Então, ficaria 2, 1, 3, 4, que é a letra D de dado, correto, gente? Essa é a resposta correta da 52, letra D de dado, então. Fica naquela ordem ali. Agora, questão do Poltec, olha, seus ancestrais, segundo essa teoria aqui, olha, os seus ancestrais eram animais de 4 patas, como os demais répteis. Uma necessidade surgiu e esses animais passaram a se mover deslizando pelo solo e esticando o corpo para atravessar passagens estreitas. Nessas condições, as patas deixaram de ter utilidade e passaram até a prejudicar
o deslizamento. As patas, pela falta de uso, foram se atrofiando e após um longo tempo, desapareceram por completo. Este texto exemplifica a teoria denominada de... Gente, aí lembra aquela teoria que nós falamos sobre a teoria do uso e desuso? Quando usa muito uma determinada parte do corpo, ela tende a crescer, a se fortalecer, e quando não usa, ela tende a atrofiar. Quem que falou sobre isso? Quem que criou essa teoria, que defendeu isso, foi o Lamarck. Estão lembrados? Lamarck? Então, essa teoria, a resposta correta é a letra D, Lamarckismo, tá? Lamarckismo. Que é aquele mesmo que deu o exemplo das girafas. A girafa foi, de tanto foi usando muito o pescoço, o pescoço dela foi alongando para ela alcançar a alimentação nas árvores mais altas. Foi o Lamarck. Então, a 54. Então, na 54, né, sabemos que o mutualismo ocorre quando os seres de espécies diferentes mantêm relações em que ambos são beneficiados. Marca alternativa que indica organismos que estabelecem uma interação mutualística, ou seja, na relação de mutualismo, todos os dois seres têm que sair beneficiados, nenhum deles pode ser prejudicado, os dois têm benefício nessa relação. Então, vamos ver qual que se enquadra aqui. Pelo que foi colocado dentro do mutualismo, isso não vai ocorrer com os tubarões e rêmoras, tá? Nem os dois não são ali beneficiados. O piolho e o ser humano também não vai haver benefício para os dois lados, pode haver para o piolho, mas para o ser humano nenhum benefício, pelo contrário. Ali é uma relação mais de parasitismo mesmo. Entre as bromélias e as bromélias são beneficiadas, as árvores não, tá? E os leões e zebras nem se fala, né? Leões e zebras é predatismo mesmo, né? Não tem benefício nenhum para a zebra, só para o leão. Então, fica a letra A, gente. A resposta correta é a letra A, que seriam os fungos e algas, ambos são beneficiados nessa relação de mutualismo, tá? Então, essa é a resposta da 54, a letra A. Bom, já a próxima questão, a 55, questão do Cefet, durante o processo de fotossíntese nas plantas, dois fotossistemas estão envolvidos nas reações luminosas. Cada fotossistema é formado por dois componentes, o complexo antena e o centro de reação. Todos os pigmentos presentes nos fotossistemas são capazes de absorver fótons. Entretanto, no centro de reação está presente um par especial de moléculas capazes de absorver fótons. E, de fato, usar energia na reação química, na reação fotoquímica. Marque a alternativa que indica corretamente quais são essas moléculas. Gente, nessa questão, vamos lá. Moléculas de clorofila A. Guardemos a letra A por enquanto. Moléculas de clorofila B. Não. Molécula de clorofila C não é também. Moléculas de carotenoides também não é. E nem moléculas de picobilina também não é. Então, gente, a correta, as moléculas que são utilizadas aí, a letra A, moléculas de clorofila A, essas são as moléculas utilizadas. Então, a questão 55 é letra A, ok? Letra A. Bom, passemos então à questão 56. Na questão 56, é uma questão do Instituto Federal, aqui os antibióticos estão perdendo a competição para as bactérias. Numa experiência, cientistas ingleses misturaram duas espécies de bactérias, que estão aí, os nomes científicos, Staphylococcus, né, aureus, e a Enterococcus, que foram misturadas. A primeira era quase imbatível, porque já havia deixado para trás os mais de 200 tipos de antibióticos conhecidos, com exceção da vancomicina. E a segunda espécie sabia o que fazer para derrotar justamente a tal vancomicina. E foi esse segredo que transmitiu a Staphylococcus, né, aureus. Passados alguns dias de convivência em tubo de ensaio. Bom, os remédios antimicrobianos têm várias estratégias para vencer os adversários. Uma delas é a destruição de uma estrutura
complexa e resistente, que dá a forma da célula bacteriana. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura complexa e resistente citada no texto. Então, essa daí primeiro, vamos lá, letra A, cápsula a estrutura resistente da bactéria que envolve, né? Não é a cápsula da letra A, não é a letra A, não é cápsula lignina, não é glicocálix, tá? Não é o glicocálix, não é a membrana plasmática, nem a parede celulótica, né? Então, aqui, a correta aqui na 56 é a letra E. Seria a letra E. 56 é a letra E, tá? Que é a parede bacteriana. A letra E. 56 é. Ok? Bom, a 57 também uma questão do Instituto Federal. O homem e criança, são internados lá no Mato Grosso, com suspeita, aliás, no Mato Grosso não, né? É isso mesmo, né? É isso, Mato Grosso. Não estou chegando, está cortando a segunda, é Mato Grosso, né? É MT, né? Com suspeita de gripe H1N1, tá? H1N1, a gente já viu muito, né? Conhece um caso, né? Foi muito grave, muito sério aqui no país também. Então, um homem e uma criança foram internados em um hospital particular da cidade de Sinop. Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá, tá? No Mato Grosso. Com suspeita de estarem com os sintomas de gripe H1N1. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os casos ainda estão em investigação. Bom, a gripe H1N1 é uma doença transmitida por um novo tipo de vírus da mesma família que transmite a gripe. Em relação ao vírus, marca a alternativa correta, tá? São organismos constituídos por célula procariótica? Não. São organismos constituídos por células eucarióticas? Também não. São parasitas intracelulares? Vamos guardar essa aí. É a letra C, gente, porque os vírus apresentam reprodução tipicamente sexuada? Não. Todos os vírus têm um corpo material genético DNA? Não. Tem vírus que é de RNA. Nem todos são DNA. Então, a resposta correta é a letra C para essa questão, tá? Então, os vírus são, sim, parasitas intracelulares. É aquilo que a gente falou, tá? Que os vírus, eles não sobrevivem fora da célula. Por isso, eles são parasitas intracelulares. Só conseguem sobreviver dentro das células. São intracelulares. Ok? Está correta essa letra C. Questão 58. A 58 é uma questão do Cefet. Olha, a respeito do sistema genital, marca a alternativa que indica corretamente o nome do órgão onde são produzidos os hormônios sexuais femininos, onde a fecundação ocorre e onde o embrião ocorre. Nesse caso aí da 58, está perguntando respectivamente, tá, gente? Respectivamente. Então, se é respectivamente, vai ser da seguinte forma. Primeiro, o nome do órgão, onde são produzidos os hormônios sexuais? Ovários, né, primeiro. Onde a fecundação ocorre? Tubas uterinas. E onde ocorre onde o embrião desenvolve? Útero. Então, ficaria ovários, tubas uterinas e útero, respectivamente. É a letra E, correto? Letra E, então. Bom, 59. Isso também é uma questão do Cefet. O corpo humano é uma máquina extremamente complexa que pode ser estudada em diferentes níveis. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a sequência dos níveis de organização do corpo humano. Então, dentro de tudo que a gente viu aqui sobre célula, tecidos, né, sistemas do organismo, então, a letra correta aqui da número dessa questão 59 está bem nítida aí, a letra B de bola. Por quê? Olha só. Primeiro organismo que nós estudamos foi a célula. Então, vem a célula, que forma o menor, né? A menor unidade do corpo humano. Vem célula, depois tecidos, tá? Das células. Até o estudo de biologia segue essa ordem. Célula primeiro, depois tecidos, órgãos
Depois os tecidos vão formar os órgãos, depois que vão formar os sistemas e o organismo de uma forma geral. Então, a letra B de bola, correto? Letra B é a resposta correta dessa questão, certo? Letra B. Então, vamos para a última, aí, a 60, né? A 60 também uma questão do Cefet. O Estado tem os compromissos de garantir o bem-estar físico, mental, social da população por meio de um conjunto de iniciativas denominadas de saúde pública, correto? Bom, essas ações determinadas pelo governo visam aprimorar as condições de saúde da população, mas para alcançar esse propósito, é necessário identificar e compreender as necessidades específicas da comunidade. Essas necessidades são mapeadas através dos indicadores de saúde. Abaixo estão presentes alguns indicadores e situações que podem ou não corresponder a esse indicador. Analise e aí enumere cada situação com seu indicador. Então, tá. Vamos lá. A primeira delas seria indicador de mortalidade. Claro, o primeiro ali, né, gente? A número 1 ali é o número de óbitos por doenças. Seria a número 1 ali, número de óbitos por doenças cardíacas em uma cidade seria o indicador de mortalidade. 2, indicador de morbidade e fatores de risco. Bom, seria, no caso, a taxa de incidência de casos de diabetes em uma população. Seria isso. Indicador de morbidade e fator de risco. Tá? Seria 2. Depois, indicador de cobertura. 3. A 3. Indicador de cobertura. Deixa eu ver aqui. Crescimento populacional, a percentagem da população que recebeu vacinação, sim, a percentagem da população que recebeu vacinação, vou contar aqui, de cobertura, tá? Seja indicador de cobertura. E indicador socioeconômico. Aumento da média da saúde, aumento da renda média, isso. Aumento da renda média é um indicador socioeconômico das famílias na comunidade. Depois vem, está faltando ali, indicador recurso de recurso. Seria indicador de recurso. Deixa eu ver se eu troquei uma questão. Indicador de recurso, indicador demográfico, crescimento populacional, indicador demográfico. Ok? Vamos lá, então, aqui. Indicador demográfico e crescimento populacional. Ficou faltando. Está na ordem já? Já estão todas aí? Já, né? Vamos lá. Essa daí, a 60, vai dar a letra B de bola. B de bola. Vamos lá? Letra B, B de bola, dá 1, 4, 2, 6, 3 e 5. Correto, gente? Essa é a resposta dessa última questão. Gente, então era isso, né? Todos que puderam assistir aqui. Nessa aula a gente encerra por aqui. Espero que aqueles que já fizeram as provas puderam, né, tenham bons resultados. E aqueles que ainda vão fazer, por exemplo, a prova do Poltécnico, tenham uma boa prova, tá? Estudem o material, né? Estudem as questões, né? E todos nós desejamos uma boa prova para vocês, bons resultados, que vocês consigam chegar lá, tá? Muito obrigado, agradeço a todos que puderam participar até aqui e tudo de bom para vocês, tá bem? Até uma próxima, se Deus quiser.